Bom dia, Bota a Salve cabecinha Sal. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Muito bom dia, meus queridos rolezeiros e rolezeiras do meu coração. Vamos começar mais um Rolê ICL deste dia 23 de janeiro de 2025 com a incrível notícia de que Ainda Estou Aqui foi indicado! Yes! Foi indicado ao Oscar 2025 em 3 categorias, galera. Melhor filme internacional e Fernanda Torres ao prêmio de melhor atriz. Sim, Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz, assim como a mãe dela, né? A Fernanda Montenegro, que concorreu por Central do Brasil em 98, né? Com um filme que é também de Walter Salles. Gente, o Brasil só tinha concorrido a melhor filme. Olha, isso aconteceu uma vezinha só na história, em 1986, com O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco. Yes, Guga Noblar! And the Oscar goes to... A gente só vai saber no dia 3 de março, mas isso aí! 3 indicações, parceiro! É pra dormir com o troféu, cara. Bom dia. Chora! Chora, Cavaco. Te amo, Hobbs. Te amo, Hobbs. Não podia estar mais feliz. Aliás, chupa gado. Chupa e toma, porque a gente sabe que vocês não gostaram. Pra extrema-direita, tudo é guerra cultural. Ver um filme que mostra a época da ditadura, né? O horror que foi a ditadura, que enaltece, que engrandece a vida de personagens tão importantes e tão odiados pela extrema-direita, é claro que a gente sabe que isso aí pegou lá no fundo do estômago dessa gentinha podre, ressentida, recalcada. Recalcada, eu ia Chora, falar recalcada. chupa e treme porque o Oscar vai ser nosso e vai ser graças a essa produção maravilhosa. Tamo junto, todo mundo aí do Ainda Estou Aqui, parabéns, vamos ganhar essa. É Orgulho do isso, Brasil. Guga. Falou muito bem. Chora, Cavaco! Deixa eu chamar o Chora. Vitão, porque tem a dica do Vitão, né? Agora, no dia de hoje, Vitão, a dica é só uma, né, meu querido? Bom dia pra você. Eu achei que você tivesse esquecido de mim, eu já tava Jamais. triste aqui. A gente Jamais? tem um personagem especial aqui, não sei, apareceu. Meu Essa Deus, criatura. é palmeirense, né? É Eu já vi palmeirense, ali, é é palmeirense, temos uma dica. E hoje, Hobbs, não tem como, vou ter que indicar mais uma vez o filme Ainda Estou Aqui. Esse Aí, filme maravilhoso, com grandes prêmios, que vai ganhar mais prêmio ainda. Cara, que irado. Então, quem não assistiu, assista, ainda tá no cinema, não tem streaming, não veja no Drive, vamos fortalecer o cinema nacional. E é isso hoje, Hobbs, bora lá. Bora, eu vou passar o programa inteiro coladinha nessa estatueta pra ver se dá sorte. Por hora, roda a vinhetinha, porque vem aí macetada de notícias. Ó, não largo, promessa do programa de hoje, tá? Vamos à primeira notícia, porque o sindicato, né, a direção, na verdade, do Sindicato dos Auditores da Receita Federal, também conhecida como Leão, tô falando do Sindifisco, alerta que já está em gestação um novo escândalo do Pix, Guga Noblar. Só que dessa vez, o tema não será bem o Pix. Presta atenção aqui que eu vou explicar para você. O presidente da Sindifisco, que é o Dão Real, detectou nas redes sociais o princípio de uma certa articulação para sabotar a taxação dos ricos. Olha só. O Ministério da Fazenda ainda precisa enviar ao Congresso a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente lembra bem disso. E aí deve enviar, junto com essa proposta, um aumento na cobrança de impostos para os mais ricos. riquinhos, Abastados. playboys. Mas também quer um ajuste do benefício para portadores de doenças graves. E aí, gente, é aí que está o perigo. Hoje, quem é aposentado por conta de uma doença grave tem isenção total do imposto de renda. E o governo alega que há distorções na aplicação da isenção e aí pretende fazer uma alteração, cortando a isenção para quem ganha mais de R$20.000 mensais
de aposentadoria. Para o presidente do Sindifisco, o governo não deveria tirar ninguém da lista de beneficiários e apenas corrigir as distorções. O que você achou? Você concorda com o presidente da Sindifisco, Guga Noblar? Olha, o governo está sempre tentando buscar algum jeito de equilibrar as contas, né? E de conseguir arrecadar, às vezes, um pouquinho mais. Às vezes tira dali, que é quem precisa, de quem precisa tirar, que é quem tem, obviamente, mais condições, e não tira de quem não pode tirar, e, enfim. Esse é o jogo. O que não está, para mim, dentro do jogo é a extrema-direita tá sempre apelando para uma campanha de desinformação. Está sempre apelando para a mentira, está sempre tentando distorcer a realidade para ganhar na base do grito, né? E aí a gente já viu eles fazerem isso, a gente já viu o que aconteceu ali no primeiro momento do Pix, e pelo jeito vai acontecer de novo. O sindicato está alertando. Não! Socorro! Nossa notícia é essa. Meu Deus. E aí? Meu Como Deus. é que a gente faz, né? Já se previne, já tenta mapear a cascata, já tenta decifrar antes o que vai ser distorcido, para começar já uma campanha de informação e tentar de alguma maneira se blindar contra isso. Mas é muito chato, né, esse jogo. O tempo inteiro a gente vai ver isso. O tempo inteiro é isso. Piscar, Guga. Tipo assim, foi ao banheiro, deixou a portinha aberta, dançou. Tem que trancar 2 vezes, olhar se não tem ninguém do lado. Cara, que pentelhação, né? Porque os caras ficam ali, né? Procurando pelo em ovo, Milton Leite. E concordo com você. Que fase! E o chat já se manifestando, ó. Hobbs tá igual a Fernanda Torres, levando o Globo de Ouro até no banheiro. Tô levando, Jordana, tô levando sim. Sávio pedindo, Guga, para você mandar um beijo pros primos dele, Elso, Eva e Adão. Eu leio com muito cuidado, porque tem um monte de pegadinha nesse chat, já vai cair várias, tá? Olha, é verdade. Mas ligado, dessa vez não é não, Hobbs. Dessa vez não é não, né? Elso, Eva e Adão. Ah, Fala rápido. caímos. Eu sou viadão. Eu sou viadão. Eu Sávio. sou viadão. Mas Caraca. tudo bem, Sávio. Valeu, caímos. valeu. A gente caiu. Caiu. Os dois caímos juntos. Marcelo perguntando, sem cadê o graça, né? Deluca? Ô, Marcelo, às quintas eu tô aqui no rolê, parceiro. Fica com nós. A Interpal. NPC dizendo que Hobbs é muito fofa. Ah, muito obrigada, NPC. Eliane Ribeiro, Vitão na área e suas indicações. E a Gabi dizendo pra você, Vitão, senti sua falta ontem. Também senti falta. Vitão fazendo sucesso. O que você fez ontem que você não estava aqui no rolê, Vitão? O Vitinho tomou conta aqui e aí me expulsou. Ele te expulsou. O Vitinho expulsa o Vitão? Exatamente, ó, pra você É, ver. que isso. Tem alguma É o coisa errada. poste aí. mijando no cachorro. Não, tá alguma coisa errada. Vamos continuar este programa antes que ele desça a ladeira abaixo. É o seguinte, a Polícia Federal apontou, olha essa, a existência de vínculo entre a investigação sobre o plano de golpe, né, do golpe frustrado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda bem. E, cara, uma suposta ação criminosa da Polícia Rodoviária Federal, isso para impedir os eleitores, né, principalmente do Nordeste, de votar no segundo turno das eleições de 2022. Essa conexão foi descrita no relatório final do inquérito que indiciou o ex-ministro da Justiça, estou falando de Anderson Torres, também conhecido como Piu Piu, e o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, que tem aquele topetinho bonito. O seu é bonito, Guga, mas o do Silvinei... O do Silvinei, pô. Socorro! E assim, Guga, vamos falar a verdade aqui? Tudo se conecta, porque na verdade o fim era um só. Era o golpe, cara. Então, eu fico feliz que agora a gente está conhecendo melhor esse roteiro, né? Quem leva quem, qual o papel de cada um nessa história. Enfim, de toda essa organização, né? Que incluía, sim, a Polícia Rodoviária Federal entre, né? Os golpistas que foram lá quebrar tudo, enfim, aqueles que articularam, que pagaram e, claro, aqueles que iriam se beneficiar, que são alguns e a gente sabe quem, né? Pois é. Pois é. Esse Chora foi agora. aí? Foi aqui? Eu ouvi. Foi. E Guga. Ei. No caso foi o Vitão, mas tá tudo bem.
Foi trilhas sonoras do Vitão. Agora, qual que vai ser a trilha sonora do Silvio Ney Vasquez? Quando ele de fato for condenado, vai chorar dentro Passarinho da quer papuda? dançar, o rabicho balançar. Tchu, 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 tchu. Poderia. Vale pro Anderson Torres também, o Piu Piu. Olha, esses caras realmente eles se reuniram e combinaram uma maneira de tentar sabotar a votação de eleitores do Lula. Ponto final. Foi isso que rolou. O Bolsonaro, ele fez de tudo para não perder o poder. Tentou comprar a eleição, mudou as regras em ano de eleição para distribuir dinheiro de uma maneira que ninguém nunca tinha feito antes na história desse país. Sabe? Tentou comprar a eleição e não conseguiu. Mesmo assim, só foi pro segundo turno. Não era nem para ter tido segundo turno. Era para tomar um pau de primeira. Conseguiu pelo menos empurrar um pau que ele, Pau. né? Um imbrochável deveria ter tomado um pau já no primeiro turno. Agora, comprando a eleição, foi pro segundo, mas perdeu. E aí não queria sair do poder de jeito nenhum. Tentou dar um golpe de Estado, fomentou um golpe, fomentou a violência, criou decreto, tentou convencer as Forças Armadas a aderirem ao golpe, juntou à turba os fanáticos, os tio Franças que votam nele para detonar Brasília 2 vezes. Ele fez de tudo para criar um clima que pudesse mantê-lo no poder, que pudesse levar o Brasil para um estado de exceção e criar uma ditadura. Bolsonaro tentou dar um golpe. E também o Bolsonaro tentou atrapalhar os eleitores do Lula. Isso tudo tá junto e misturado. Foi por um triz que a gente tirou esse cara do poder, porque ele tentou comprar a eleição, tentou dar golpe e tentou evitar que os eleitores do Lula votassem. Isso, o cara apelou de todas as maneiras. E mesmo assim, tomou e perdeu. Chora. Francamente. Delânia dizendo que eu com essa estatueta aqui em mãos, que esse aqui é o Brasil que eu amo. Vamos amar mais no dia 3 de março, quando sai. Né? A gente vai saber se das nossas 3 indicações, quais levaremos, na verdade, e se talvez possamos levar as 3. Eu vou cumprir minha promessa, não largo no dia de hoje, é a minha contribuição aqui, tá bom? Pra gente trazer. Lucas dizendo, vamos de Will com atestado, verdade seja dita. Não é atestadinho hoje do Will, tadinho, senão, cara, daqui a pouco vai ter mais DM, vai ter mais atestado do que presença aqui no cartão dele do CL, cara. Dá não, hein? Não. Então, hoje não é atestado, também, né, Robson? Não, hoje não é atestado. Folga. Hoje é folguinha. Porque o cara tem moral, meu irmão. É o nosso do Edu, né? É fogo. Eliane pedindo pra mandar um beijo, porque domingo é o aniversário dela. Eliane, saúde e alegria pra você. Maravilhoso. Sacanagem. Qual Eliane? Porque hoje tem 2 aqui, ó. Hoje tem a Eliane Ribeiro e a Eliane Ferreira. Qual que foi a que pediu um beijo? Foi a Eliane Ferreira que pediu um beijo. Um beijo pra Eliane Ferreira. Muito bom, muito bom. Olha, beijo pro Vitão. Tô feliz pra caramba, viu? Só digo isso pra vocês, a energia contagia. Vamos embora, Brasil! E também porque a gente tá cutucando a extrema-direita, né? E a gente adora, então eu fico com essa estatuetinha aqui na mão. Vamos trazer outro assunto, Guga? Porque durante a primeira reunião ministerial de 2025, que aconteceu nessa segunda, e passou batido, né? Porque a posse de Donald Trump simplesmente ocupou os noticiários. Mas o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, destacou a necessidade de retomar a PEC dos militares. O texto prevê, gente, que integrantes das Forças Armadas que disputarem cargos eletivos não possam retornar à caserna depois das eleições. Isso é muito importante. E aí, para o Múcio, esse vai e volta aí de militares entre a política e quartéis, ele diz que compromete o funcionamento interno das Forças Armadas. A proposta enviada pelo governo ao Senado inclui a transferência obrigatória para a reserva de militares que optarem por disputar eleições, mas, olha, tem alcance limitado. Eu só complementaria aqui essa fala do Múcio, porque ele está dizendo que compromete o funcionamento interno das Forças Armadas. Guga, será que é só isso mesmo? É uma questão só interna? Ministro, sério? Compromete o país. Por favor, esqueceu do golpe, né? Não, compromete o país. O Múcio, ele tá comprando essa ideia, né, de retirar da ativa aqueles que, de alguma maneira, tentarem se aventurar na política e sejam militares. Ele já tá com essa ideia faz alguns anos, né? Essa daí
é a proposta que ele está encampando e que ele quer que fique mais ou menos como um dos legados que ele quer deixar é esse, né? Ele quer, de alguma maneira, tentar desconstruir aquela imagem que só protege os milicos, né? Porque ele, de fato, virou quase que um lobista dos milicos junto ao Lula, tentando o tempo inteiro levar ao Lula aquilo que era de interesse dos militares. Mas ele também quer colocar um freio e, de alguma maneira, separar aqueles que querem entrar na política dos militares da ativa e também quer fazer com que os que tentaram planejar o golpe, de fato, paguem o pato para separar aqueles que tentaram dar o golpe do Exército, porque ele quer tirar essa mancha do Exército. Essa mancha vai ficar para sempre na história do Exército. Foi o Exército que fez Bolsonaro ser presidente. Quem praticamente gestou a candidatura de Jair Bolsonaro foi o Exército. E o Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, foi o que mais teve militar, mais do que durante a ditadura, inclusive. Então, apoio das forças, né, para dar o golpe. E militar trabalhando. Todas, mas teve. E apoio e ainda teve o golpe, como a Rob está falando. Além de ter um bando de milico trabalhando para o Bolsonaro, num número que superou, inclusive, o número de militares que trabalhavam para o executivo na época da ditadura militar. Além dele superar isso, ele ainda tentou dar um golpe militar, tentando chamar os militares, uma parte aderiu. Então, assim, não tem como tirar essa mancha da reputação dos militares. De novo, eles ganharam a pencha de golpistas, mas o Múcio, claro, ele quer tentar deixar os militares e o Exército com a melhor imagem possível. Então, que se prendam aqueles que planejaram o golpe e que se culpem só aqueles, isso na opinião do Múcio, e também que se separem aqueles que entraram na política dos militares da ativa. Então, por isso, tão importante para ele esse projeto. Múcio que parece que pediu para sair, né? Enfim, que já tinha ali cumprido sua tarefa e tal. Tá tudo no ar ainda, não sabemos o que vai acontecer ali naquela pasta que muitos chamam de Ministério das Forças Armadas, né, Guga? O Múcio, esses dias, umas 2, 3 semanas atrás, num evento lá no Recife, ele falou que meio que já entregou ali a pasta pro Lula. Mas se o Lula... Jogou a toalha? Mas passou. Isso é informação do próprio Múcio. Boa. Se o Lula... Porque, por incrível que pareça, eu consegui já conversar com o Múcio umas poucas vezes no ano passado. Então, assim, por incrível que pareça, o Múcio parou para falar comigo já. Ele perdeu esse tempo comigo. Então, temos informações também. Mas a real do Múcio é a seguinte. Se o Lula pedir para ele ficar, ele fica. Se o Lula quiser mesmo que ele continue, e o Múcio tem entrada com os militares, e é uma ponte que o Lula acha importante. Então é capaz do Lula falar, fica Múcio, porque o Lula acha que estrategicamente ainda está funcionando. É essa a impressão que eu tenho, que o Lula pode manter ainda o Múcio, apesar do Múcio já ter deixado a cadeira livre para o Lula fazer o que quiser com ele. Rafael Siriaco aqui, como diria o Supla, a Hobbs no Lago Troféu Silvio Santos peladinho. Não largo, não largo, não largo. Cara dizendo que tá no trabalho, mas tá de olho no rolê. Beijos para todos. Carla, se concentra aí, hein? Aí você tá no trabalho ouvindo o rolê ali quietinha, de repente solta aquela gargalhada que espontânea, que não dá pra segurar e todo mundo assim. Essa daí. Clássica, né? O que tá acontecendo? Já dei uma dessas também, algumas vezes, posso confessar pra vocês. Olha só, não é meu aniversário, mas aceito um beijo da Hobbs. Olha quem tá falando aqui. Olha, é ela. Eu nunca consigo falar seu sobrenome. Schweitzer. Diz se eu falei certo, por favor, porque você é uma ICL daquelas assim, tipo de carteirinha, cara. Adoro. Outro dia eu ganhei chocolates dela num Qual que é o nome? Quero ver tu falar de novo. Então, Quero ver. Schweitzer. Será que eu estou certa? Ela é lá de Santa Catarina. Schweitzer. Beijo pra ela. Beijo, a gente adora. Fã de carteirinha do ICL. Alba Maravilha. pedindo beijo. Diz que tá apavorada com a ascensão Narzi. Pois é, Alba, estamos. Pois Marcelo perguntando, cadê Laurinha? Férias eterna. Laurinha está em New York, na neve, curtindo, tirando foto. Daqui a pouco Laurinha está de volta. Estamos com saudades, Laurinha. Volte logo. Vamos para a Argentina agora, Guga? Vamos falar de Milei? Porque em entrevista a Bloomberg News, o presidente da Argentina, Javier Milei, disse que o país poderia deixar o Mercosul
E se isso fosse preciso, né, para concretizar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Entendeu, né? Então a ideia do Milei é largar os hermanos aqui, larga a Mercosul, larga todo mundo. E aí ele vai fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos. Isso vai dar certo, Guga? Se caso confirmar, o que você acha? Olha, Pergunta difícil, né? o Brasil é o parceiro mais importante da Argentina. Acho que até acima dos Estados Unidos, se não me falha a memória. Eu tenho que pesquisar. Se não for o primeiro, é o segundo. E é muito importante para a Argentina, todos os países vizinhos aqui deles. Eu acho que é cascata, é blá blá blá, esse papo de abandonar o Mercosul. É gogó. Eu me lembro que o Bolsonaro, acho que antes de ser presidente, ele tinha um papinho desse também. Quando ele foi presidente, ele caiu na real. Não tinha como sair do Mercosul, mas seria estúpido da parte dele. Ele é burro pra caramba, mas também não dá pra ficar dando tiro de bazuca no pé. Idiotas. E o Milei também não creio que vá por esse caminho, porque no fim das contas você vai calcular o que vai te trazer mais benefício. Tem uma coisa que já é certa, que já está te trazendo, e tem uma outra coisa que é uma possibilidade. Eu acho que ele não vai se arriscar tanto assim. Não creio nisso. Mas a ultradireita é tão peleiga dos Estados Unidos que né, não é impossível. Eles adoram peleigar os americanos. Então, não podemos duvidar da capacidade dessa, eu vou pedir o berrante, cara. Vira-lata. Nossa, uns peleiguinhos. Bando de peleigo de americano, bando de vira-lata. É isso. 999K dizendo, qualquer dia vou aí no ICL, moro pertinho. Vem dar um beijo aqui na gente. Gabriel pedindo pra você falar em alemão. Guga! Você fala em alemão? Guga? Reis. Reis? Du hast mich. Du hast mich. Du hast. É uma música que eu tô cantando do Rammstein. Quem conhece rock pesado sabe que eu tô cantando uma música em alemão. Olha, temos aqui no chat uma pessoa muito bacana, que é o Jalambi, eu não vou terminar o nome dele, e o nosso amigo César Augusto Souza, que pediu um abraço pro tio dele, o Balança-Rola, e Gabriel... O RC Vince. O RC Vince aí é real. Ele pediu aqui um beijinho para o meu menino, o Miguel Vince, que completa 10 anos de vida hoje. E para Mariana Vince, a filhinha dele de 6 anos. Muito que é tudo fã do rolê. Parabéns, então, para o filhinho maravilhoso dele, que é o Miguel Vince, e para a filha dele maravilhosa, Mariana Vince. Boa, vou mandar um beijo pro Rogério Moura, que é de Paraibuna, de São Paulo. E... tem gente pedindo pra você imitar o Milei. É o Gabriel que tá pedindo. Guga, esses seus dotes, cara. Tem Milei também ali no seu cardápio? Esse é seu humor. Peraí, tô tentando lembrar como é que é a voz. Como fala. Não, pera no mucho. Eu sou Javier Milei. Ela motosserrita, ela pequeñita. Eu sou majo, pero no mucho. Farrell. Como que é em francês, minha Hobbs? Em francês? Francês? O cara não é argentino? Não, em espanhol. Ah, bom. Espanhol, por favor. Espanhol. Tudo latino, é tudo latino. Eu misturo italiano com francês, com espanhol, com português. Eu sou a Luciana Gimenez. Só que das línguas latinas. Vamos continuar este programa e falar de coisas sérias, porque enquanto o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, tomava posse na segunda-feira, um advogado de Canaã dos Carajás, no Pará, enviava mensagens para a deputada federal Silvia Uaiapi, que estava em Washington, e ele pediu para que ela convidasse Trump para a COP do Agro. É isso mesmo que você ouviu. Assim como a deputada indígena afiliada ao partido de Jair Bolsonaro, mais uma dezena de senadores, deputados federais e estaduais, todos gravaram vídeos confirmando suas participações no evento, gente. E ele está previsto para começar em outubro, em Marabá, no sudeste do Pará. A COP do Agro antecederá
a COP30 oficial, que é a maior conferência mundial sobre o clima da ONU. E aí os caras já se ajeitam, né? Se articulam. A gente está falando de um evento muito importante, a gente está falando sobre o clima, que tem impacto em geral, direita, esquerda, centro, não importa, cara, não importa. E aí a gente já tem, né, Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, os caras que mais poluem, cara, saindo. Podre. E aí chega a extrema-direita e me marca uma COP do agro, cara. Grava Uma COP vídeo do e mal. etc. Um mês antes da COP30. É uma afronta isso, Guga. Né? Não é? Pra mim é. Pra mim é óbvio. Qual é a mensagem que esses caras querem passar? O agro, então, é tentar frear as mudanças climáticas. O agro é contra a natureza pra mim. Quando eu vejo uma coisa dessa, né? Eles se organizando para dar como se fosse uma resposta à COP que virá, tentando planejar aquilo ali antes da COP, para mim isso é obviamente uma afronta. E a mensagem que passa é essa, que o agro é o ruim, né? Passa uma mensagem negativa. O agro é contra aqueles que tentam proteger o planeta das mudanças climáticas. Então o agro é o fim do mundo. Não se beneficia do clima. O agro não tem nada a ver com o clima, na verdade. Tá enganado quem acha que tem. Não tem nenhuma relação, Imagina. né? Com plantação, com Nada. pastagem, Absolutamente. nada. É tudo no cimento, né? Tudo coberto ali, tudo no não tem cimento. nada a ver com esse Pois é. assunto. Cara, Então, Guga. é isso, Robes. Eu acho que para o agro, isso aí, sinceramente, é um tiro de bazuca no pé, é estúpido, mas na real mostra qual é a intenção dessa gente. Pelo menos de parte dessa gente do agro. O agro não é pop. O agro, para alguns, é o fim do mundo. Pois é. O agro é COP. O agro é COP do O agro é agro. COP. Vai ficar bem claro para Esse todo COP é mundo. nojento. Deixa eu trazer uma aqui, porque um adolescente de 16 anos teria gravado vídeos que mostram um homem com características semelhantes, tá? Às do deputado bolsonarista, professor Alcides. Essas imagens mostram esta pessoa sem roupa após uma Apenas. suposta relação sexual. E aí, segundo o jovem, o envolvimento começou quando ele tinha 13 anos e foi convidado para uma peneira de futebol na casa do parlamentar, em Aparecida de Goiânia. A denúncia levou à prisão de 3 homens ligados ao deputado. O deputado bolsonarista afirma que o vídeo é de inteligência artificial e nega a relação com o garoto. Mas, porém, todavia, a polícia encontrou conversas entre a assessora do deputado e os supostos capangas, em que falavam sobre ser necessário dar um susto na mãe de um garoto. Isso usando uma arma. Olha que pesado, cara. De acordo com o inquérito da Polícia Civil de Goiás, em janeiro de 2024, o adolescente e sua mãe foram ameaçados, sim, por homens armados que exigiram as senhas dos celulares do jovem e confiscaram o aparelho. E aí, só para botar cereja aqui, o senador Jorge Cajuru garante que o professor Alcides, há 8 anos, já assediava garotos da categoria de base do Atlético Clube Goianiense, cara. Olha que Em 2016. treta, que história. Então, assim, vem o Cajuru me dar uma dessa, ele vem com essa desculpa sobre a inteligência artificial, né? Aí encontram conversas dos assessores falando em intimidar a mãe de um dos garotos. Isso de fato acontece e ele não tem relação nenhuma. É isso que ele quer que a gente acredite, né, Guga? Porra nenhuma, zero isso? relação, diz Nada. ele. Agora já tem um garoto que já denunciou. Agora tem um vídeo dele que ele quer se defender pode ser possível, mas precisa de uma investigação, com um papo de que é inteligência artificial. Estou imaginando aqui o garoto tentando produzir isso, e a inteligência artificial criando o deputado pelado. Se for inteligência artificial, eu não creio que ela acertou em tudo, né? Talvez se ele tirar uma foto do Jalambipau lá dele, lá das partes íntimas dele, ele possa provar que é inteligência artificial. Calma É só aí. comparar.
Se for inteligência Quero não. artificial, é muito fácil de descobrir. Sinceramente, apesar da piada, é muito fácil. Se for inteligência artificial, não vai estar perfeito, galera. Não tem como produzir um cara pelado com a inteligência artificial e ser exatamente aquela pessoa. Isso não existe. Então, há como se comprovar ou não o que ele está afirmando. Espero que uma investigação seja feita. Já há denúncia de um menor dizendo que foi sim assediado por ele, que teve relação com ele quando tinha 13, 14 anos de idade. Então, tem o Cajuru que é linguarudo, falando em 2016. Em 2016, ou seja, quase 9 anos atrás, o Cajuru já denunciava, e o Cajuru é do mesmo estado desse sujeito, do Alcides, né, desse deputado. Os dois são lá de Goiás, e o Cajuru já denunciava. Então, tem, né, todos os indícios de que as denúncias parecem ser verdadeiras e concretas. Espero que uma investigação seja feita e que esse sujeito, a se confirmar esses crimes, seja preso. É isso que tem que ser, preso, deixar de ser deputado e ir lá para Papuda. Francamente. Francamente, que absurdo e que, de fato, a gente chega ao final dessa história, viu? Porque, pelo que eu entendi aqui, a materialidade, César Calejão, a materialidade, isso não pode passar. A gente está falando de garotos que têm sonhos, enfim, de uma violência, cara, fazer isso. sem tamanho, né? Vindo de um parlamentar, que teoricamente seria ali um representante do povo. Agora, que povo é esse, né, senhor parlamentar? Guguinha, não vou largar esse troféu, viu? Sabe por quê? Nunca. A gente não chegou nessa convidada ainda. Não quase. posso nem anunciar o nome dela, que é surpresa. Mas, ó, rolezeiros, fiquem aí de plantão, porque a gente vai falar sobre o Oscar com uma convidada muito, mas muito especial. Logo, logo ela vai estar por aqui. E olha só, gente, continua aqui no nosso chat, o Mundo dizendo que você é um expert, só não sei do quê, ô Mundo? Depois explica pra gente aqui que você Eu não largo, Mara, não vou largar esse troféu por nada. E eu fazendo Tem uma gente carinha dizendo, proposta do Robs, Guga de mostrar o Bilal. Não quero ver Bilal, mano. Pessoal que... Epa! Não. Como um bom perito, eu faria esse tipo de investigação. Vamos lá. Vamos comparar aqui o que a inteligência artificial colocou com o verdadeiro. Saberemos, de fato, se é montagem ou não. Ó, Leonir Filho tá dizendo, parece que eu toquei o berrante, Robs, e apareceu o gado. Opa. Eu não achei ainda o gado no chat, mas tem. Tem uma galera que alertando. Tem gado. O Guga chamou o gado veio. Eu acho que o gado deve estar, né, com uma invejinha hoje desse Oscar que não sai da sua mão, né? Eu acho que é uma dorzinha de cotovelo. Chora, gado. Guga, gado. E voltando a falar do professor Alcides, chuta aí quem gravou um vídeo de parabéns no aniversário. Até engaguejei, porque, cara, teve gente que gravou vídeo de parabéns. Parabéns pelo seu aniversário, professor Alcides, cara. Eu não vou falar, cara. Eu quero que vocês vejam. São expoentes. De onde? Oi, professor Alcides, aqui é Nicolas. Quero desejar para você um feliz aniversário. 70 anos. Espero também um dia poder chegar, né, a essa idade, com história que o senhor tem, com a experiência. E te parabenizar aí por tudo que o senhor tem feito, não somente, né, pelo seu estado, mas também pelo Brasil inteiro. Fica aqui o meu carinho e que Deus abençoe e que você curte bastante o seu dia. Um abraço. Eu não poderia deixar de gravar aqui uma mensagem de parabéns. Professor Alcides, parabéns, que Deus continue abençoando o seu caminho. Gente, obrigada, não só na sua vida política, mas na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Pode contar comigo, aqui você tem um parceiro do estado de Goiás. Pode contar com o Goiás. Professor Alcides, parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida, muitas bênçãos divinas. Só os muita parceria aqui na Câmara dos Deputados pelo bem do nosso Brasil. Um abraço. Só os inúteis dos Puro inúteis. suco da Nossa. extrema-direita. Meu Olha Deus! a turminha, cara. Falando nisso, na tarde de ontem, Puro Guga suco. Noblar, né, que foi quarta-feira, viralizou nas redes sociais postagens antigas do deputado que a gente viu agora aí, ó, do Nicolas Ferreira, conhecido como Nicole. Chupetinha. Isso publicados há mais de 10 anos. Nicolas fala, presta atenção aí, do One Direction e Lady Gaga e pede para ser batido no liquidificador.
É isso, gente. Ai, que Nicolas bonitinho. provando um pouquinho das próprias estratégias para ridicularizar adversários políticos e a população trans. Vamos rever este vídeo, gente. Pode até pegar o cafezinho. Roda aí. Véi, quando eu ficar com a primeira menina, o que vai acontecer? Ele até hoje sem resposta. Amo Friends, véi, de verdade, haha. Queria tá vendo a tarde inteira agora. Amo quando o tênis fica cheio d'água e fica assim, quack, quack, quack. Amo! Ela faz um amo. Ela é muito boa também, essa garota. É ou não é? Hã? Quack, quack, quack. Aí, bom ver, né? Olha, postagem de 2012. Olha, 2012, 2013. Que interessante, Pois é. né? Porque Que usam a estratégia bonitinho. com os adversários, mas esquecem de olhar pra dentro, né? O seu Pois passado é. te condena, querido. Isso é outro filme, eu sei. Hoje é I'm Still Here. Mas, cara, fala aí. Ô, patriota. condena. Fala sério, cara. Condena, viu? Esse daí, se você for buscar mesmo os tweets antigos, dá pra desconstruir ele completamente, como esse Deus, pátria e família, esse reacionário que ele quer passar, o conservador. Porque ele fazia um monte de foto louca, falava um monte de bobagem, ele, né, não tinha esse filtro que ele criou pra passar uma imagem hoje do cara da Bíblia, né? Hoje ele fica usando aqueles clichês de quem gosta de ler a Bíblia ali, de ficar repetindo as rezas da Bíblia e os versículos da Bíblia. Ele fica nesse calzinho, para parecer que é um mini pastor. Mas antigamente ele estava livre, leve e solto do bolsonarismo, e aí tem muita coisa que você pode achar mesmo do Nicolas que vai fazer com que ele tenha uma outra imagem. É o não essa famoso imagem que ele quer queima-filme, passar né? hoje. Aí, É ó. o queimando o filme que ele quer passar hoje. É muito legal ver isso, e é o que você disse, é a estratégia deles. Eles pegam coisas do passado das pessoas, distorcem e depois tentam de alguma maneira atacar a reputação daquela pessoa. Eles fazem isso o tempo inteiro, então toma um pouquinho do seu veneno para ficar esperto. Ai, gente. E com penetração. Essa seria boa. Vamos rascunhar então, gente. Quem tiver mais tweets aí, vídeos do passado, do Chupetinha, manda pro Rolê CL. A gente vai adorar, né, Guga? Queria rever Pois os é. videozinhos do Chupetinha. Eu também quero. Fazendo merda. Podem mandar. Podem mandar, né? Ai, Claro, gente. mas a maior merda que ele fez, Robs, aí é séria, continua sendo quando ele tenta virar um nome da extrema-direita, e aí ele passa a perseguir uma adolescente trans num banheiro de uma escola, usando a irmã dele para gravar essa adolescente em um banheiro de escola. Esse sujeito é tão covarde que fez isso, e aí isso sim é muito grave e muito triste. Vamos falar um pouquinho de peido? Brincadeira. A onda Graciane Barbosa, né, que come 40 ovos por dia. 40. Eu trouxe esse assunto só para trazer um dado importante, viu? Porque o consumo de ovo no país subiu 11% de 2023 a 2024. Então, esse é um dado importante que a gente trouxe aqui sobre o consumo de ovo. Agora, certamente Graciane deve ser uma das responsáveis por este aumento, porque vamos combinar, 40 ovos por dia. Que isso, velho? Isso 40. significa 1.200 ovos por mês. Socorro! O que será que os participantes do BBB estão achando disso dentro da casa, hein? E tem que Pois compartilhar o banheiro ainda, né, cara? Tem mais essa. Ainda tem esse detalhe, né? Os pintinhos, quando vem a Graciane, eles se picam. Pois eles correm, eles fogem. Mas né? o fato é que uma o assassina de brasileiro pintinhos. tem comido cada vez mais ovos. Em casa também é uma loucura, porque minha esposa é vegetariana, então você sabe, né? É ovo de manhã, à tarde e à noite. É uma loucura. Mas Não tudo virou bem. vegana, né? Não virou vegana. Não virou vegana. Tá vendo? Tem Olha, que se torcer bem pra virar que- vegana. Se bem que o que tem de carne estragada rodando por aí, eu acho que eu tô pensando Oh. seriamente em comer ovo também. Vamos rodar a vinhetinha? você viu porque vem ontem? aí. O quê? O que eu vi ontem? Não, a história da carne, mas deixa pra outro Cara, momento. A essa carne história é podre bizarra. lá do Rio de Janeiro. Bizarro. Não, e nem pra ração, né, Guga?
Como é que eu vou dar carne Nem podre para as passam. minhas cachorras? Vou para qualquer cachorro. Cheio de Tava- bicho, tudo zoado, cara. Desse naipe, desse Ficou naipe. ali submerso um mês. Exatamente, nas enchentes, galera. Nas enchentes Pra quem do não Rio Grande sabe, do é Sul. carne das enchentes do Rio Grande do Sul, só isso. É, pra você que não acompanhou essa história, tinha É só gente isso. vendendo carne podre que ficou submersa nas enchentes, naquela tragédia que rolou no Rio Grande do Sul. Tinha gente vendendo essa carne. E aí, quando compraram, disseram que era para fazer ração humana. Mas, na verdade, eles revenderam Ração. para consumo humano, cara. Socorro! Vai saber se alguém não comeu essa carne, Guga. É, Medo. pois é. Vamos de quadro aleatório, porque esse aqui é bom, cara. Ó, virei fã dela, tá? Nem sabia que ia rodar a vinhetinha de novo. Mas é o seguinte, a bispa Marian Edgar Butte, Essa é demais. ela explicou por que ela contrariou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o sermão que fez no culto de celebração de posse do republicano. E aí a gente lembra, né, porque a imagem do Trump é maravilhosa, que durante a cerimônia, Marian pediu que Trump tivesse misericórdia, né, com populações LGBTQIAPN+, com estrangeiros. E aí, no mesmo dia, o Laranja disse que a bispa precisava pedir desculpas pelo sermão de misericórdia, porque foi isso que ela pediu, compaixão e misericórdia. Dentro da igreja, bem natural, né? Ela disse que não vai se desculpar por pedir misericórdia em nome de populações oprimidas. Marian contou também que recebeu ameaças de morte, né, depois do sermão, e apesar disso explica que não se sente em perigo. Para ela, quem está em perigo... Quem que está em perigo, Guga? Claro, quem que tá em perigo? Quem que vai ser alvo do reacionarismo do Trump? Quem que tá em perigo? Os marginalizados, aqueles que são colocados à margem pelo Estado e que são depois até perseguidos pelo Estado quando tem no poder um sujeito autoritário e covarde igual o Trump. E o Trump vai para cima, o Trump, no primeiro dia de decreto dele, já mostrou isso. Agora só tem 2 gêneros, a gente está vendo a estupidez que vai ser esse governo. Então precisa de uma voz para se contrapor a esse discurso autoritário e violento do Trump, cheio de ódio que ele está espalhando. E veio essa voz, justo no momento de festa dele, porque a festa de entrada, de início do governo Trump é praticamente uma rave, está durando vários dias. E quem acabou com essa festa, e quem colocou um ponto final, e quem fez um contraponto e mostrou que ele está falando muito de Vai bobagem, logo que a convidada chegou. foi a nossa vai. bispa maravilhosa. Um beijo para ela, virei seu fã. Você, a senhora e o Papa Francisco, vocês representam todos nós, parabéns. Marian, we Francamente. love you! Viu? Ô, mulher corajosa, gostei. Vamos falar com a nossa convidada, que eu tô com ele aqui, Claro. ó. Não largo, não largo, não largo. Quem chega para conversar com a gente agora é a cineasta Laís Bodansky, diretora... Caramba, a Laís vai achar que esse programa é uma bagunça. Não é não, viu, Laís? Só um pouquinho. Seja bem-vinda ao Rolê CL, Mais ou querida. menos. Parabéns e bem-vinda. É uma baguncinha Obrigada. organizada, tá bom, Laís? É uma baguncinha organizada. Excelente, excelente. Hoje é dia de festa, né? Ai, eu não Total. largo. A bagunça é bem-vinda, vamos comemorar. Ai, Laís, que legal ter você aqui, porque, olha, a gente lembra dos seus filmes, eu adoro todos eles, O Bicho de Sete Cabeças, Como Nossos Pais, tem também Maravilhoso. Chega de Saudade. E hoje, assim, a redação aqui do ICL parou, todo mundo parou pra gente saber, né, quem seriam os indicados. E aí, tivemos a grata surpresa de estarmos ali concorrendo em 3 categorias. Melhor 3 categorias. filme, melhor filme internacional e melhor atriz, cara. Isso é fabuloso. É muito emocionante, é fabuloso. Emocionante pro nosso cinema A gente nacional. estava na torcida, mas eu tenho que confessar que eu fiquei muito surpresa com 3 indicações. Ficou, Laís? O filme chegou muito forte, né? Ele já Muito. estava assim, você sente um frissonzinho no ar,
né? Já estava, existia de fato essa possibilidade, mas assim, nas 3 categorias, eu fazia uma aposta, claro, filme internacional, e Fernanda, porque ela está fazendo uma campanha maravilhosa, está sendo reconhecida, né, pelos seus pares. Agora, melhor filme, gente, isso Poxa, é muita moral. aí é É muita muita moral mesmo, assim, é muito importante para o cinema brasileiro como um todo. O cinema brasileiro está em festa. Eu faço parte de vários grupos de zap de cinema, de produtores, de profissionais da área, né? Assim, está todo mundo muito feliz. Isso é muito importante para o cinema brasileiro e digo mais, para o cinema da América Latina também. Né? Maravilhoso. América Latina, o Brasil representando também essa potência audiovisual que a gente tem aqui. E eu acho que num contraponto muito interessante, que é justamente com essa chegada do Trump, a gente chega com um filme que questiona, um filme que faz a gente relembrar, né, aonde um governo ditatorial pode chegar, né, assim, do que ele é capaz. Pequenas notas do que ele é capaz. Então, esse filme, eu acho até que a potência dele, talvez dele estar ali como o melhor filme, é pela história que ele conta. Né? O livro do Marcelo Rubens Paiva é um livro muito importante. Assim, eu acho que o Walter Salles foi muito feliz de querer contar essa história. Claro que ele não imaginava o futuro. Um filme ele leva muito tempo para ser feito. Essa coincidência dessa eleição do Trump agora e esse filme tá como o melhor filme no Oscar, assim, é um filme que ele dá pano para manga para muitas conversas. Exatamente. Tem um recado político muito importante ali, Laís. Guga, já vou passar para você, mas claro, além de cineasta, você também faz parte do grupo de pessoas que votam no Oscar. Fiquei muito surpresa pela sua surpresa em sermos indicados em 3 categorias. Eu queria entender com você qual é o caminho que um filme percorre até essas indicações, né, no Oscar. Até a premiação, de fato, qual é a estrada, hein, que ele tem que percorrer? Bom, é bom você falar isso, porque a gente tem que comemorar o dia de hoje, porque isso não significa que o filme vai ganhar nessas categorias. O fato de estar nessas categorias é um holofote para o mundo, né? Assim, o Oscar, o mundo para assistir, e ele significa mercado, ele significa vendas, significa que o filme vai ser visto já está sendo visto, mas ele vai ser visto muito mais, ele vai ser vendido por aí, né? Então, vai receber assim, aquele carimbinho, né, indicado ao Oscar, que é fenomenal. Exatamente. Que muda tudo. E que muda tudo. Para você conseguir isso, imagina a quantidade de filmes do mundo inteiro que desejam, que precisam desse carimbozinho, desse Oscar que está aí na sua mão. Quem não quer? Né? Todo mundo quer. Então é muito complicado, assim, a gente tem uma indústria muito grande, são produzidos filmes independentes no mundo, assim, é uma concorrência só de filmes que o país já escolhe para representar, para tentar uma vaga no Oscar. Isso já tem aí pelo menos, sei lá, 250, né, nessa tentativa. É muita coisa, né? Então, ser um dos indicados a filme estrangeiro é muito difícil. Ser indicado com a grande indústria americana, que coloca caminhões e caminhões de dinheiro na sua campanha, a gente tem que falar isso, porque isso influencia. Né? Assim, para você chegar no Oscar, você antes tem que ter passado por um grande festival importante, que o Ainda Estou Aqui passou. Ele começou a sua carreira internacional no Festival de Veneza, aplaudidíssimo, muito bem recebido, e aí é que começou tudo, né? Então, assim, o caminho para o Oscar começou em Veneza. Só que isso não é suficiente. Ele precisava fazer ainda toda uma carreira... peregrinação, né? Uma peregrinação, que vamos combinar, assim, a equipe, a produção do filme... fez direitinho a lição de casa, né? Assim, agora não basta fazer a lição de casa se você não tem filme bom. Então, tem filme bom, tem pessoal com experiência já em campanha do Oscar, que faz parte da equipe, assim, né? O Rodrigo Teixeira, por exemplo, ele é um dos produtores do filme, ele já fez, ele é coprodutor de outros filmes importantes que já concorreram ao Oscar, então ele tem um conhecimento muito grande, sabe qual é a trilha que tem que ser feita. A Fernanda emprestou o tempo dela para fazer essa peregrinação, não só nos festivais e ganhando prêmio, mas fazendo uma grande campanha na mídia americana, que é quem realmente vota no Oscar. Né? Então, assim, eu acho que a campanha da Fernanda alavancou
o filme como o melhor filme. Uma coisa levou a outra, sabe? Aquela coincidência de fatos, assim é muito, muito interessante, assim, acho que tá muito bonito. O dia de hoje é um dia de festa, a gente vai comemorar de novo no dia 2 de março, que é quando tem o resultado, né? Mas independente de ganhar ou não, estar ali, viver esse tapete vermelho, que é tão simbólico para a nossa indústria cinematográfica, isso já é o grande prêmio. Mas a gente quer mais. Eu acho que você chegou até aqui, te juro, se chegou até aqui... Vai, mais um pouquinho, lógico. Agora, sonha mesmo, Que vamos lindo. embora sonhar todo mundo, porque o sonho a gente torna ele realidade. É isso, sonhar Que não lindo. custa nada. Guga, você tem uma perguntinha para a Laís rapidamente, que a gente já está bem quase rápida. acabando o programa, só para não passar batido. Vai. Objetivamente, assim, dá para dizer que essa visibilidade, ter agora o Brasil aí no topo do cinema mundial, isso traz o quê para quem trabalha com cinema? Isso gera que tipo de fruto? Tem já de imediato alguma repercussão, mais dinheiro entrando para a indústria? Não sei. O que gera, de fato, Sim. todo esse holofote? Por exemplo, a gente tem, antes até do dia 2 de março, a gente tem um festival importantíssimo, que é o Festival de Berlim. A gente tem vários filmes brasileiros que foram selecionados para o Festival de Berlim, inclusive na competição principal. Filme da Ana Mui Laerte, que está numa sessão especial, também com muito destaque. Filme maravilhoso. Ou seja, as pessoas no Festival de Berlim, que é quando começa essa peregrinação internacional para destacar o filme nessa grande indústria, o Festival de Berlim, tenho certeza absoluta que muita gente do mercado vai falar: cinema brasileiro de qualidade está aqui no festival, quero ver. Ou seja, ajuda no boca a boca, cria curiosidade, isso gera vendas, né? Então, quando a gente fala de cinema, a gente fala de indústria, a gente fala de mercado. Então, ter um filme brasileiro no Oscar cria todo mundo vai junto. Então, o cinema brasileiro está se sentindo premiado no dia de hoje, reconhecido. Isso é muito importante, né? É mostrar a nossa linguagem, o português sendo falado. Né? Assim, porque existe também essa questão de só filme de língua inglesa que consegue destaque, mas eu acho que o mundo está mudando, está com um olhar mais atento e curioso para a diversidade. Diversidade nos vários cantos do mundo, as várias culturas, as várias línguas, né? Assim, as várias formas de expressar e as histórias do seu cantinho que precisam ser contadas. Né? Eu acho que o Parasita foi um filme que eu acho que foi um marco no Oscar, que mostrou, nossa, tem uma outra cinematografia de um outro lado do mundo, de qualidade, com um governo, aliás, incentivando, entendendo quanto é importante você apoiar uma cinematografia. Ele é o carro-chefe da economia criativa, lá na Coreia do Sul, né? Assim, o filme ele abriu muitas portas para essa indústria criativa. E eu acho que o Brasil, a gente tem uma indústria criativa muito potente, e acredito que essa indicação no Oscar vai também levar nossa música, né, a nossa os cultura, nossos atores, a nossa história, a nossa política, literatura, a verdade sobre a história, a verdade não sobre contada. A história. Muita coisa, né, Laís? De fato, a gente vive hoje, né, no dia de hoje, um momento incrível, assim, que pra gente ficar muito orgulhoso. Fora, né, dor de cotovelo em muitos aí, né, Laís? Não vou nem entrar nesse detalhe aqui. Gente, mas é que a gente não faz filme para competir, mas não tem jeito, né? Na hora que... Eu sei que é muito confuso. Como é que você vai dizer que um filme é melhor que outro? Quando você faz uma obra de arte, a arte não tem uma verdade absoluta, ela é um ponto de vista de quem narra a história e ela é um ponto de vista de quem assiste a história. Então não dá para dizer que uma coisa é melhor que a outra. Elas são, mas assim, às vezes num contexto, ela pode ganhar um significado maior naquele momento. E eu acho que essa que está sendo... não vou dizer sorte, porque isso é mérito, né? Assim, mas é o contexto que esse filme chega, eu ainda estou aqui, nos Estados Unidos. Né? Assim, então, no momento que ele chega, neste momento que ele chega, ele faz muito sentido. Né? Tá certo. Laís Bodansky, obrigada, viu, pela sua maravilhosa, Laís. nesse Obrigado. dia tão especial para todos nós brasileiros que amamos cultura, cinema, né? Juntando tudo isso à representação política neste momento importante, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos.
Posso citar outros países aí também do mundo, mas vamos falar aqui, né? Posse de Trump que rolou essa semana e todo esse burburinho, né? Dessa tentativa de golpe que a gente, a cada dia, tem um novo capítulo revelador. Revelador. Assim, e assustador também. Exato. Beijo, querida. Valeu, gente. Muito obrigada. Seguimos em festa. Yes! Muito bom. Olha, gente, o ano acabou de começar e o assunto economia não deu folga. Primeiro teve aquela palhaçada daquela novela do Pix no Brasil e o dólar, né, que sobe, desce. Ontem foi 5,94, passou de 6, enfim. Donald Trump está mexendo ali também com o valor do dólar. E tem muita coisa que a gente precisa entender para saber como investir o nosso dinheiro. Lembrando que o investimento não é só para quem tem muita grana, não. É uma economia, uma reserva de emergência que você precisa. Então, é importante você criar essa cultura de salvar ali R$2, R$10, o que você conseguir por mês e fazer sua poupancinha, tá? E aí você tem que saber onde investir esse dinheiro de maneira correta para você não cair do cavalo ou cair do touro, também posso dizer assim. E o ICL preparou o evento do ano que se chama o Mapa da Mina, em que Edu Moreira faz previsões para o ano para você saber onde apostar e onde colocar o seu dinheirinho. Então, não perca o Mapa da Mina, que vai acontecer no dia 30 de janeiro, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Lembrando que no ano passado, o Eduardo Moreira acertou todas, eu digo tudo. Todas as previsões. 100% de aproveitamento de Edu Moreira. Mas para participar deste evento gratuito, você precisa se inscrever. E aí, Guga, onde é que os rolezeiros devem ir, hein? Vocês sabem que é naquele nosso link maroto, o link favorito de vocês, o roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu quero Jalambi lá, eu quero a Eliane Ribeiro, a Jordana Lima, o Bad Dog, eu quero geral se inscrevendo no roleicl.com.br, roleicl.com.br. É isso! Espero todos vocês neste evento, porque eu estarei lá com certeza, que eu não sou boba nem nada. Ó, promessa cumprida e cumpridíssima, não desgrudei, desejando muita sorte para o Brasil nesse Oscar, lembrando que estamos concorrendo em 3 categorias. Então é isso, né? Minimamente o que eu posso fazer é dizer que eu estou muito feliz, compartilho com todos os rolezeiros e com todos os brasileiros que amam cultura, que apreciam a cultura e sabem o valor que a cultura tem. Então é isso, ó. Beijo, e ele é nosso, ele já é nosso. Gado. E chupa gado. E agora a gente tem provocação histórica com Lindener Pareto e Bruna Ramos da Fonte. Boa, gostei da locução. Beijo, termina no berrante que eu termino beijando esse troféu maravilhoso, que vai vir pro Brasil. Eu tenho certeza que você tá perdido ou perdida em relação ao que vai acontecer com a economia em 2025 e mais do que isso, tá cheio de medo. E tem razão, porque as coisas não estão bem paradas, nem no Brasil, nem no mundo. É um momento de extrema incerteza, de muitos riscos e que decisões erradas podem se refletir em perdas enormes, muitas vezes em perdas de economias de uma vida inteira. Nesses momentos também surgem esses falsos gurus de internet com fórmulas milagrosas e que podem tornar o problema ainda pior. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do nosso evento anual onde eu explico o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazendo um resumo dos principais relatórios que são produzidos pelas principais instituições financeiras de uma maneira que todo mundo possa entender. Eu faço também minhas previsões para o que vai acontecer no ano, para vocês poderem se basear nelas e terem um parâmetro, terem mais segurança para seguirem nesses mares revoltos. Vai acontecer dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. O nome do evento é o Mapa da Mina, que já acontece há vários anos com sucesso estrondoso. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. E aí, gratuitamente, vocês vão poder participar. Clique e se inscreva e lembra, não tem replay, então é importante estar lá no dia e na hora combinado. A gente se vê lá.